Fala galera do canal São Paulo em Família, trazendo para vocês novamente o pós-jogo aí de São Paulo Internacional que aconteceu ontem à noite no Beira-Rio. Uma boa tarde aí, ô Ronaldo. Boa tarde, Felipe, pessoal. Bom, resultado muito mais do que positivo, né? Um resultado muito interessante aí para as pretensões do São Paulo na temporada. Não vamos falar nem de Campeonato Brasileiro, que é algo muito distante aí, né? Ter pretensões grandes, a não ser que seja uma vaga indireta em Libertadores, mas para as pretensões do São Paulo nos jogos que vem pela frente aí, inclusive agora no meio de semana, um jogo importante contra o Atlético Paranaense, né? Segundo jogo da Copa do Brasil. Vencemos o primeiro jogo também por 2-1, assim como o resultado de ontem, mas é um jogo que poderia ter sido mais fácil se tivesse ficado 2-0, não tivesse bobeado no fim. Vai necessitar que o São Paulo jogue um pouquinho para pelo menos manter essa vantagem. Mas jogos como o de ontem, também fora de casa, contra um time muito mais qualificado do que o Atlético Paranaense, mesmo com o desfalque, por exemplo, do Alan Patrick, né? Mas ainda é um bom time do Internacional e o São Paulo fez o dever de casa, né? Fez um dever de casa, Felipe, muito bom resultado. Sinceramente, eu acho até que o time do Inter e o time do São Paulo se equivalem um pouco, até um pouquinho a mais para o São Paulo, mas é um time parelho. Então foi um bom teste para o São Paulo, vitória fora de casa, né, que é sempre que é sempre muito bom. E essa sequência do Crespo, né, impressionante. Que vem galgando boas posições para o São Paulo, principalmente no Campeonato Brasileiro, né. É isso, atualmente a gente ocupa a oitava posição, né? Com a diferença que nós já temos 18 jogos jogados, né? Então há possibilidade de cairmos um pouco na tabela, mas o mais importante são essas pequenas conquistas do São Paulo, como você bem citou com o Crespo aí. Nós viemos aí já a nossa quinta vitória seguida, né? Então, assim, já fazia tempo que a gente não tinha essa alegria, né? Então, É a gente tem verdade, que desfrutar, como mesmo disse o Crespo, né, desfrutar esse momento. Só sim, passando rapidinho pela partida, o São Paulo entrou em campo novamente com três zagueiros, né? Então nós fomos de Rafael, Sabino, Arboleda e Ferrarese. Enzo Dias, Marco Antônio, Bobadilha e Cedric. Um pouco mais à frente jogou o Alisson e Luciano e André Silva, né? sim. A escalação que já vem acontecendo há algum tempo. Tivemos algumas críticas aí, né, ao desempenho de alguns jogadores, inclusive um deles que vem sendo bastante criticado com certa razão, né, que é o André Claro. Silva. Teve oportunidade de gol também, não conseguiu desempenhar o melhor naquele momento. Mas muito do que a gente vem cobrando é por exemplo, a entrada do Tapia já deu uma outra cara no ataque do São Paulo, Deu. não pela conclusão só, mas pelo fato dele estar fazendo uma posição que o Caleri faz, né? Que é a posição Sim. de centroavante, de pivô, segura a bola na frente, briga. O André Silva não tem essa característica, já fica bem notório, né? Ele não está conseguindo se adaptar a isso, mas é um cara que está ajudando e a gente tem que e levando até onde dá. Acho que o Crespo já começa a ter um pouco de dúvidas com relação a ele, tirou ele aos 15, né, do segundo tempo, e é isso, né. Um jogador que vem sendo um pouco criticado e jogou bem ontem, foi o Cedric, né. O Não Cedric fez uma não boa com partida realmente. não comprometeu, fez o simples. Eu gostei bastante dele também. E passando rápido pela partida, né, tivemos aí o 1-0 com uma belíssima cabeçada do Arboleda em cruzamento do Enzo Dias, que já se tornou aí algo já comum da gente ver, né, essa bola parada do Enzo Dias muito forte, né, tanto em faltas Fora. quanto em escanteio, tá jogando muito bem. E agora fazendo às vezes aí nossa, esqueci o nome Wendel? do Wendel. Eu fico com Wesley na cabeça, então, para não falar, fiquei, mas obrigado.
o Wendel que tá fazendo boas partidas, né, mas agora o Enzo volta e volta de novo fazendo uma boa partida, né. Eh, Sim, ti tivemos ainda aquele gol do Bobadilla também, né, uma bela jogada ali, né, com outro cruzamento ali onde o Luciano desvia na segunda trave, a bola fica com o Ferrarese que toca de lado e o Bobadilla coloca um belo chute ali no canto, nossa, né. um golaço, um golaço. Final, como já de esperado do São Paulo, né, dos últimos, sei lá, 20 anos, São Paulo dá um gostinho amargo para a torcida e deixa, né, um pouco mais difícil o jogo com um pênalti cometido pelo Pablo Maia e Mas convertido Felipe, pelo Tabata, né. mas vamos falar sério, você achou pênalti? Não, eu não achei pênalti, mas é assim, né, tem coisa que você tem que evitar dentro da área e um Claro, delas é claro, o um carrinho, carrinho, né, então carrinho. tem coisa que você não vai conseguir tirar da cabeça do juiz e ali. Aí o cara tá lá no estádio dos cara, pressão, já tá 2-0, o cara: "Pô, vou me". Não, eu acho que o Pablo Maia foi imprudente, mas assim, falar: "Pô, foi pênalti", eu não achei, mas poderia ter evitado, né. Hum. É isso, no fim das contas, os números no pouco importam, né, a posse de bola do São Paulo foi 48%, 9 chutes, 4 a gol e 56% das disputas ganhas. Tá ótimo, de 4 chutes a gol, 2 foram gols, né, então Sim, é isso que importa, né. Também fazendo uma menção honrosa aí, né, a uma defesa do Rafael ali, que foi praticamente um gol para São Paulo também, né. com certeza, Novamente ali ele deixando claro porque ele é o titular e não tem disputa de vaga dentro do São Paulo ali, né. de jeito Por nenhum. mais que ainda acho que foi um pouco pesada as críticas ao Jandrei no último jogo, por conta do gol que ele tomou, porque era um gol que não vejo como seja tão fácil de um goleiro pegar o gol que ele tomou, só que você vê que às vezes o Rafael faz um milagre que o Jandrei acaba não Dificilmente, fazendo, né. dificilmente o Jandrei vai fazer, né. A comemoração foi grande, né, por parte aí da do elenco são paulino, e eu até deixei na tela aí a provocação que o Arboleda faz hoje, né, ao Miller, onde ele coloca É, os gringos um pior que o outro e ele escreve palhaço embaixo, né, isso aí porque eu ia até falar isso aí do Arboleda, acho que na verdade os 2 estão errados, né, tanto o Miller acho que ele pegou pesado na questão dos gringos, claro, tem muito gringo no São Paulo, mas tem gringos bons, Arboleda é um deles. E quando o Arboleda critica o Miller, assim, chamando ele de palhaço, sabe, não sei, eu acho que o Arboleda ele tem que entender também quem foi o Miller para São Paulo, né, o Miller claro, ele tem as tuas opiniões, assim, vamos dizer, né, que é difícil meio de aceitar, né, polêmicas, vamos dizer assim, opiniões polêmicas, mas o Miller na história do São Paulo, assim, pra mim, que eu vi, tá, é um dos 3 maiores jogadores da história do São Paulo que eu pude que eu pude ver, né, só pra mim o Miller só fica atrás de Rogério e Raí, só. Então, assim, o é, Arboleda na tem que minha baixar a opinião, bola. eu não concordo muito com a sua opinião nesse caso, porque assim, ninguém foi procurar provocar, ninguém foi procurar assim fazer qualquer tipo de menção a algum comentarista, alguma coisa, o cara tá quieto trabalhando. Ainda se foi Sim. e quem foi fazer essa essa postagem foi logo um dos caras que, na minha opinião, é o melhor zagueiro que o São Paulo teve pós Miranda. Então, Ah, isso não assim, tem dúvida, não são tenha dúvida. ele é um dos melhores zagueiros atualmente no Brasil e há muitos anos já, desde que o Arboleda chega no São Paulo, ele tomou conta da zaga do São Paulo, ele representa o São Paulo, assim. Então, assim, eu acho que nesse ponto eu tendo a concordar com ele, porque é o tipo de comentário que o Miller fez: "Ah, mas tem a história do Miller", tudo bem, tem a história dele e tá, ninguém tá desmerecendo a história dele, o gol que ele fez lá no Mundial, que foi um gol importantíssimo ali, Sim. mas ninguém tá dizendo, querendo desmerecer o que ele fez pelo São Paulo. Agora, esse tipo de comentário também é completamente absurdo, porque você juntar
os gringos do São Paulo, ô, vamos falar a verdade, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os brasileiros do elenco, né, É, porque também tem isso, verdade né. seja dita aí, né, sei lá, né, acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, porque de fato, os gringos do São Paulo nos últimos anos aí têm salvado o São Paulo demais, né, Tem, tem. desde a época aí de Lugano pra frente aí, o São Paulo sempre teve muito gringo no elenco e sempre teve muito gringo identificado. Atualmente continua tendo. E eu acho que há um problema com o ex-jogador, que ex-jogador ele não consegue ver ah, o sucesso, a maioria deles, né? Não todos, mas a maioria deles não consegue ver o sucesso do clube sem eles. Então, Ah, quando ele claro. começa a passar um pouco e as pessoas atualmente tirando a nossa geração e talvez uma geração aí talvez uma à frente da nossa, acho até um pouco difícil, mas mais ou menos assim, de uns 28 anos, assim, ainda tem a recordações do Miller. Para baixo disso, o pessoal já nem tem mais muita ideia, a não ser por YouTube, de quem foi Miller ou qualquer coisa do Sim, tipo. E sim, acaba sendo um cara esquecido, né? E essas pessoas não gostam de ser esquecidas, vamos dizer assim. E eles acabam entrando em cena de formas que você fica meio assim em dúvida de qual é a intenção do cara realmente, né? Como eu vi outro dia claro. falando, né? Parece que o São Paulo só precisa começar a ir bem para aparecer alguém que normalmente é no São Paulo. Você vê que tem ex-jogadores de todos os times. Os piores ex-jogadores que existem são os ex-jogadores do São Paulo. Assim como os piores jornalistas que existem são os jornalistas que se dizem, isso jornalistas de mídia tradicional, não os de internet, que agora ficou uma coisa muito nichada, então tem muito jornalista bom São Paulino fazendo conteúdo e muita gente Tem, nem é jornalista fazendo bom conteúdo. Mas o jornalista tradicional e o ex-comentarista São Paulino, em 90% dos casos, são os caras os piores que são. São os caras que mais pegam no pé, são os caras que mais tumultuam, são os caras que mais criam polêmica, são os caras que menos defendem o clube. E em contrapartida, você vê do Palmeiras, do Corinthians aqui em São Paulo, e nacionalmente Flamengo, esses caras do Sul principalmente, os caras defendem com unhas e dentes. Então, é assim, verdade. acho que a gente precisa também ter um pouquinho de noção de. A gente, no caso, eu digo, o jogador precisa ter um pouquinho de noção também que quem está do outro lado aqui escutando não é o ex-jogador, o jogador. O jogador, o Arboleda, ou qualquer um que está aí na imagem, ou qualquer outro jogador brasileiro também, ele passa, vai embora do clube, alguns ficam identificados muito muito à frente, como temos muito, outros passam e nunca mais lembram que jogaram no São Paulo, só que o torcedor continua aqui. E quem é ferido nessa situação é o torcedor, que Com olha e fala: certeza. pô, mas como assim nenhum presta? Pô, então se nenhum presta, meu, e aí, quem que a gente coloca pra jogar aí na. Pô, então É, não presta Arboleda, Caleri não presta, hoje o gol de ontem do Bobadilha o cara não presta, o Enzo Dias não presta, o Ferrarese que tá comendo a bola também não presta, o Alan Franco, que pra mim foi o melhor do São Paulo na última temporada, também não presta. é, Então tem assim, que o nosso técnico é gringo, também não presta. Quem que presta? O Roger Machado? é, tem que ter um pouquinho de noção, né, tem que parar um pouquinho e pensar, raciocinar assim, pô, não é também assim, ninguém presta. Claro, tem uns que estão abaixo? Tem, claro que tem, mas tem muito jogador, que nem você citou aí alguns, que estão muito bem. Hoje, por exemplo, o Arboleda que é zagueiro de São Paulo, caberia em qualquer time do Brasil. Eu não tenho vergonha de falar isso não, não tenho, caberia no Palmeiras, no Flamengo, no Corinthians. A saída dele no estádio ontem, você viu que tinha torcedor que pediu para tirar foto com ele ali no gramado ainda, e ficava o pessoal chamando ele para ir para o Inter. Então, É, assim, então. desculpa, é um negócio assim que é totalmente fora de base, vamos, como o pessoal gosta de falar aqui, é fora de base, porque é muito rancor, muito ego É, ferido. Infelizmente, isso daí é coisa de ex-jogadores, isso daí não tem como tirar.
vai ser assim sempre, eles não a maioria deles não conseguem ter essa mudança no perfil, e sabem também que isso daí é o que engaja, né, isso daí é o que faz com que Que traz clique, né. as pessoas falem sobre, só que também tem que ter a noção de que pelo que você vai sendo lembrado, né. Se você quer ser lembrado pelo que você fez no São Paulo, isso não é o melhor caminho, né, porque ao Com mesmo tempo que certeza. vai tendo os defensores do que você fez, vai tendo também o pessoal que começa a já pegar um pouco de birra de falar: "Pô, Miller, sei lá", aí o cara já começa a lembrar: "Pô, mas o Miller também não jogou só no São Paulo, né, o cara É, rodou aqui na capital, né, pô, será que é tão São Paulino assim?". Os caras já começa ele dá é que brecha é para as pessoas começarem a olhar e fala: "Pô, mas e ele no Palmeiras? Ah, e ele ali no Santos?". complicado, Mas é isso aí, complicado. importante é a vitória. Próximo jogo do São Paulo, como citamos já, contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada dessa vez, né? Sim, E temos aí uma pedreirinha, né? Porque o São Paulo dos últimos anos melhorou muito com relação a isso, mas ainda gosta de deixar o torcedor meio preocupado, né? Não deveria ser um jogo para se preocupar, deveria ser um jogo para a gente jogar tranquilo. Mas o São Paulo sempre uma caixinha de surpresas, né? Enquanto o Crespo não tiver uns 30 jogos seguidos aí no São Paulo, a gente não vai poder ainda ficar em balizando paz. muito, né? Principalmente porque venceu de 2-1, né, aquele gol que o São Paulo tomou no Morumbi, deixa um pouco a gente preocupado, mas o São Paulo tá bem, eu ainda acredito que o São Paulo vai se classificar sim, contra o Atlético Paranaense, até até me arrisco a dizer uma vitória lá, não acho nenhum absurdo, mas mas o São Paulo tá bem, vamos curtir esse bom momento que é raro, né, no São Paulo, e torcer para o São Paulo melhorar cada dia mais. É isso, pessoal. Vamos Só ficando por aqui. só Só. para dar um recado, Felipe, Aham. falar para o pessoal, eh, se inscreva no canal, deixa um like, né, para fortalecer aí o nosso trabalho. Se quiser deixar um comentário também, tá, nós agradecemos. E vamos torcer aí que o São Paulo tá indo bem, tá indo bem e esperamos que continue assim, né. Eu sempre esqueço de pedir isso daí, então obrigado por ter lembrado, porque Imagina, a gente acaba nunca pedindo isso. É chato a gente até ficar falando, pedindo isso, mas é importante para a gente aqui, porque é isso que faz o canal realmente prosperar, né? E o que a gente claro. espera. A gente não tá fazendo em formato de live, está um pouquinho meio complicado questões de horários, mas a gente vai tentar pelo menos a questão de vídeos estar sempre postando aí, beleza? Beleza. Valeu, pessoal. Falou! Falou.